Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre vírgulas. Vírgulas é o terror dos alunos, não sei porquê. Colocam vírgula onde não precisa colocar, deixam de colocar vírgula onde devem colocar. Então hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre vírgulas, né? Onde que você tem que usar e onde que você não pode usar. E nós vamos começar por onde você tem que usar. Bom, toda vez que você tiver que separar o aposto, e não importa se o aposto é explicativo, se ele é enumerativo, você tem que colocar vírgula. Então, por exemplo, se eu disser assim, Lúcia, a menina mais inteligente da sala, passou de ano direto. Entre Lúcia e passou de ano direto, eu coloquei um aposto ou aquilo que a gente chama de adjunta de nominal, que é o quê? A menina mais inteligente da sala. Então, o ideal é que eu coloque isso entre vírgulas. A Lúcia, vírgula, a menina mais inteligente da sala, vírgula, passou de ano direto, tá? Então, toda vez que eu for usar um aposto, explicativo, enumerativo, qualquer um deles, ou uma adjunta de nominal, se a adjunta de nominal for muito grande, o ideal é que você coloque a vírgula, tá? Para não ficar parecendo que aquilo tudo é um sujeito, porque embora ele faça parte do sujeito, ele não é o núcleo do sujeito, então o ideal é que você separe por vírgulas para que você mesmo saiba que aquilo ali não é a parte principal do sujeito. Essa é a primeira forma que a gente tem para poder usar a vírgula. Segunda forma que a gente tem de usar a vírgula, que é muito comum e que se deve usar, né? Porque se for numa redação, se você não usar, você perde ponto, é para separar o vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é um nome que a gente chama antes da oração, do tipo assim, mãe, vírgula, o almoço está pronto? Então, mãe não faz parte dessa oração. Então, por não fazer parte dessa oração, tem que vir entre vírgulas, do tipo, mãe, quando é que você vai me dar a sua mesada? A minha mesada, perdão. Então, tipo, mãe, vírgula, quando é que você vai me dar a minha mesada? Então, toda vez que for usar aposto ou vocativo, o ideal é que você use vírgulas. A terceira forma de usar a vírgula é para poder isolar expressões que indicam circunstâncias, como tempo, lugar, modo, resumindo, para poder separar aquilo que a gente chama na língua portuguesa de adjunto adverbial. E por quê? Porque o adjunto adverbial ele pode ser retirado da frase e ele pode vir em qualquer lugar da frase. Vou te dar um exemplo. Eu posso dizer assim, amanhã, vírgula, eu irei ao shopping. Posso colocar ali esse advérbio de tempo, né? Esse adjunto adverbial de tempo, amanhã, antes da oração. Então, amanhã, irei ao shopping. Posso colocar ele no final da frase também. Irei ao shopping, vírgula, amanhã. Posso colocar ele no meio da frase também. Irei, vírgula, amanhã, vírgula, ao shopping. Então, pelo fato de eu conseguir colocar ele antes, depois ou no meio da frase, a gente diz que é um adjunto adverbial, né? Porque ele pode ser colocado onde ele quiser. Ele não tem vínculo, vamos dizer assim, forte com essa frase, tanto é que eu posso deslocar ele de lugar o tempo inteiro. E para poder indicar que ele é um adjunto adverbial e que não faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa oração, a gente coloca uma vírgulazinha ali, tá? Então, perto de aposto, né, ou adjunto de nominais grandes, perto do vocativo, né, depois do vocativo você tem que colocar, e também quando você estiver usando o advérbio ou adjunto adverbial. O ideal é você colocar a vírgula, tá? A quarta forma de usar a vírgula é antes dos conectivos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, antes deles, coloque vírgula sempre. Se não colocar e for uma redação, você vai perder ponto. Então, na frase do tipo, eu queria ir à praia, mas está chovendo, queria ir à praia, vírgula, mas está chovendo. E aí tem esse conectivo mas, então antes dele, e se fosse porém, a mesma coisa, queria ir à praia, vírgula, porém está chovendo. Então, qualquer conectivo desse tipo, mas, porém, contudo, todavia, não obstante, que a gente chama de conectivos adversativos, coloque a vírgula sempre. Bom, a gente também usa a vírgula quando a gente vai separar, para separar, na verdade, conectivos, né, ou expressões que indiquem explicação. Isto é, ou seja, em outras palavras, dito de outra maneira. Então, um exemplo que eu coloquei para vocês aqui é esse. O amor, vírgula, isto é, o maior dos sentimentos deve reger nossas atitudes.
Então, eu disse que o que era o amor, mas aí quis explicar o que é, então botei isto é um dos nossos maiores sentimentos. Então, toda vez que você for usar alguma expressão que expresse explicação dessas que eu falei, você tem que colocar ela entre vírgulas, porque aí você está cortando naquele momento a conexão daquela frase para poder explicar um termo específico dentro dessa frase. Então, o ideal é que você use vírgulas para poder dizer que aquele ou seja, isto é, em outras palavras, não faz parte dessa oração, tá? Bom, a gente também usa vírgula para separar termos coordenados, do tipo assim, minha mãe me mandou comprar, dois pontos, arroz, vírgula, feijão, vírgula, café, vírgula, açúcar. Então, toda vez que eu for botar palavras enumeradas uma atrás da outra, o ideal é que eu use vírgulas, tá? Porque se eu não usar, fica estranho e a gente perde ponto. Bom, esses são os 6 casos que a gente tem que usar a vírgula obrigatoriamente. Agora, quando é que a gente não pode usar? E que se a gente usar, a gente vai perder mais ponto do que se a gente do que dos casos que são obrigatórios. Porque uma coisa é você esquecer uma vírgula, outra coisa diferente é você colocar onde não pode. E só tem 2 lugares que a gente não pode colocar vírgula de jeito nenhum, porque se colocar, o negócio fica estranho. É para separar o sujeito do predicado, esse é o primeiro caso, ou separar o verbo dos seus objetos, diretos e indiretos. Não pode ter vírgula ali. Então eu não posso ter uma frase do tipo, Maria, vírgula, saiu cedo. Não, Maria saiu cedo. Porque Maria é o sujeito, saiu é o verbo, não pode ter uma vírgula ali em nenhuma hipótese. Da mesma forma que a gente não pode ter entre o sujeito e o verbo, também não pode ter entre o verbo e os seus objetos. Então, na frase do tipo, Patrícia comprou livros, eu nunca posso botar uma frase do tipo, Patrícia comprou, vírgula, livros. É inaceitável. Então, primeiro caso, entre sujeito e o verbo, não pode, do tipo, Patrícia, vírgula, comprou, não pode. Como também do verbo para objeto, não pode. Patrícia comprou, vírgula, livros. Não. Patrícia comprou livros, sem vírgula antes e sem vírgula depois. Esses são os 2 únicos casos que a gente não pode usar vírgula em hipótese nenhuma. Se usar, vai perder bastante ponto, principalmente se for uma redação de concurso público do tipo Enem, UERJ, redação oficial, concursos oficiais para Marinha, Aeronáutico. Não pode mesmo. Se colocar, vai perder ponto, tá bom? Então, hoje nós falamos sobre a vírgula, os 6 lugares obrigatórios que você tem que colocar, os 2 que você não pode colocar e todo o resto, Paty, todo o resto é opcional, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, você é meu aluno ou é minha aluna e sabe onde me encontrar. Obrigada!